que o Senhor tem feito, como já foi mencionado e falado aqui, não é méritos nossos, não é méritos seus, mas tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é por ele. E se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Então eu e você nessa noite, nós temos motivos que sobra para levantar as nossas mãos, sem ira e sem contenda, e adorar ao Senhor Deus na beleza e na riqueza da sua santidade. Irmãos, o texto bíblico a qual nós lemos em Apocalipse capítulo 22, é importante antes nós entendermos que Deus, Ele revela para João o livro do Apocalipse, que nós bem sabemos que é o livro das revelações, daquilo que vai acontecer futuramente, e daquilo que os nossos olhos vão ver quando chegarmos diante da face do nosso Deus Todo-Poderoso. É importante nós entendermos um pouco do contexto de Apocalipse para nós adentrarmos no capítulo 22. Eu vou resumir. João, meus irmãos, foi um apóstolo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João, por pregar a palavra de Deus, o evangelho puro e genuíno e sem mistura, ele é perseguido, ele é caluniado pelas autoridades da lei, pelas autoridades romanas daquela época, porque João, meus irmãos, ele era diferente. João era diferente dos falsos profetas daquela época. João, ele pregava um evangelho sem muito rodeio, irmão. João, ele era direto ao ponto, era o pregador do deserto. Uma das mensagens, meus irmãos, mais leves de João era: arrependei-vos, raças de víboras. E mesmo assim, João, ele foi conhecido como apóstolo do amor. Mas pregador, você pode dizer, você citou que a mensagem de João, a mais leve, era chamando o povo de raça de víboras, de cobra, e ele foi reconhecido como o discípulo do amor. É porque João não amassageava ego de seu ninguém. João foi conhecido e denominado como apóstolo do amor, porque ele amava as almas daquelas pessoas. João, ele amava a alma daquelas pessoas. Ele não queria que nenhuma alma se perdesse. Por isso, João, irmãos, o sangue podia dar no meio da canela, mas João não abria mão da verdade. Glória a Deus. João, meus irmãos, mesmo correndo risco de morte, mas ele não abria mão da verdade do evangelho do reino. Glória a Deus. Que nós vemos hoje, não todos, mas muitos que estão omitindo essa verdade, talvez por medo de perder cargo, talvez por medo de perder pessoas, discípulos, membros, mas não estão se importando com as almas daquelas pessoas. Mas quando eu olho para João, eu vejo o espírito do amor e de gratidão diante do apóstolo João, que pregava a verdade, mesmo não sentando nas rodas de pessoas altas daquela população, do Império Romano, mesmo sendo jurado de morte, ele pregava a verdade do reino. Glória a Deus. E João, irmãos, por causa de pregar a verdade do reino, ele é jurado à morte. João, ele já tinha sido lançado por causa do evangelho da verdade dentro do caldeirão de azeite quente, fervendo. Mas a obra de Deus ainda não tinha sido concluída, e João saiu de dentro daquele caldeirão ileso. Ou seja, aquele que persevera pela verdade, Deus também persevera a alma dele. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que ama, que ensina, que prega, que vive a verdade e que é grato ao Senhor Deus. Glória a Deus. Deus, ele também há de perseverar e poupar as nossas almas. Glória a E tem um Deus. espírito de gratidão e de graça de Deus. Vimos dar força para guardar esse evangelho
continuarmos até o fim para sermos Glória a salvos. Deus. João sendo perseguido, meus irmãos, no capítulo 22, do 1º em diante até o 22 de Apocalipse, ele é jogado numa ilha deserta, numa ilha chamada Pátimos. Essa ilha daquela época, meus irmãos, era como um castigo para os malfeitores de altas peculiaridades daquela época, roubadores, matadores, ladrões de alta associação, crimes terríveis. Eles eram jogados na ilha de Pátimos. E o que causou João a ser jogado nessa ilha de Pátimos foi porque ele não abria mão da verdade. Glória a Deus. E ele era grato a Deus por ter salvado e chamado ele para fazer parte do rol dos discípulos. Então a gratidão de João era ser fiel até o fim. Glória a Deus. Aleluia. João na ilha de Pátimos, creio eu, meus amados irmãos, ali que João, a experiência que o apóstolo João teve naquela ilha de Pátimos foi tão grande, tão imensa. Conjecturo eu, a Bíblia não está escrito, mas conjecturo eu que João naquela ilha de Pátimos dizia: Senhor, será se agora eu vou morrer aqui? Será se agora é o meu fim? Eu tenho velado pela tua palavra, eu tenho ensinado a verdade, eu vim parar nessa ilha. Talvez João achou que era a última vez dele. Talvez João achou que era o fim. Mas era no meio desses desertos da vida, momentos que nós achamos que é o fim, que vai acabar, que vai terminar, que vai morrer. E aí que Deus nos leva para um momento de intimidade para com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes não entendemos o trabalhar e o operar de Deus. Quando o negócio aperta, é porque Deus está te levando para um grau de intimidade mais elevado. Porque tem gente que se contenta com raso. Não, eu só louvar aqui tá bom. Vou ficar aqui no varão, sentadinho, levanto minha mão de vez em quando, dou um glória aqui, um glória acolá. Não, Deus quer te levar para a intimidade. Deus quer te levar para conhecer a Ele, não somente de ouvir falar não, mas conhecer a Ele como Jó, de face a face, tendo uma intimidade verdadeira com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. No meio do ápice da sua vida, no momento a qual João estava desfalecido, Deus resolve conversar com ele através de um anjo que mostra para João no meio daquela agonia. Deus manda um anjo até João para revelar o livro do Apocalipse, o livro das revelações, o livro profético, as profecias que hão de acontecer. E João ali em um certo momento veio um anjo até João. Veio um anjo até João, meus irmãos, e começa a revelar e mostrar para ele. Aqui no capítulo 22, começa a revelar a ele acerca da cidade santa, da nova Jerusalém, depois que passou as perseguições, a tribulação, o julgamento, o trono branco. Agora está mostrando para João a recompensa daqueles que foram fiel até o fim. A nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu. E no capítulo 22, no verso de número 1, o anjo começa e João começa a escrever e a dizer: ele mostrou-me um rio puro de água. E esse rio puro de água eram as águas cristalinas, brancas, que escorria do trono de Deus no meio da sua rua. E vai dizer mais, que em cada lado cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações, e não mais haverá ali maldição. João, aleluia, está agora ouvindo
entrando e recebendo daquele anjo as revelações da Nova Jerusalém, que dizia: João, é tão linda, João, que tem um rio, não é águas barrentas, não, é águas limpas, como que é de cristalina. Tem uma árvore de cada lado do rio, que dá os seus frutos a cada mês, e lá, João, não vai ter maldição. O anjo estava dizendo para João: João, lá não vai ter mais perseguição. João, lá o inimigo das nossas almas não vai ter nenhuma ação para ele. Lá ele não vai ter oportunidade para agir, nem para desviar crente de servir e adorar a Deus, porque lá não vai ter brecha para Satanás, não. É só glória a Deus, é aleluia, é adoração, é adorar a Ele. Lá não vai precisar de energia, não vai precisar de luz. Por que, João? Vai precisar de sol? Também não, porque Ele é a própria luz. Ele é a própria luz. João, não vai precisar também de templo, não, de paredes pretas ou brancas também não, porque Ele é um templo. E nós vamos adorá-lo e bendizer a Ele, João. O dia que doeu que João, no meio daquela aflição, passando fome,